E hoje a gente vai mergulhar num tema que, bom, muita gente se interessa, né? TDAH em adultos. Esse aí. Mas olha, a ideia não é ficar só naqueles sintomas mais básicos que todo mundo já conhece, sabe? A gente quer ir além É, a gente quer ir bem mais fundo. e entender como é que o TDAH em adultos se conecta com outras condições de saúde mental. Isso. Quais são os fatores biológicos e, Uhum. olha, tem cada coisa interessante, viu, que podem estar relacionados. E como é que os diferentes tipos de tratamento, né, podem impactar de verdade a qualidade de vida. É. Para esse mergulho profundo, a gente foi atrás de tudo o que podia, viu? Revisões científicas, meta-análises, estudos que analisaram a conectividade cerebral e até, acredite se quiser, a relação do TDAH com as bactérias do intestino. A gente buscou fontes bem variadas para te dar essa visão mais ampla, mais rica sobre o TDAH em adultos. Exatamente. E como sempre, a gente está pensando em você, nosso ouvinte ou The Learner. A gente quer te dar um panorama geral, mas sem te atropelar com informação, sabe? A gente quer que você saia daqui com a sensação de, nossa, que interessante, nunca tinha pensado nisso por esse ângulo. A gente quer que você faça conexões, que entenda os mecanismos por trás do TDAH em adultos. Então vamos começar. Bora lá. Hum. Uma coisa que a gente viu em vários estudos é que o TDAH em adultos muitas vezes não vem sozinho, sabe? Tipo, outras condições de saúde mental acabam aparecendo junto. A gente tá falando de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e até problemas como os de álcool e outras substâncias. E olha, os números são bem impactantes, viu? São. Uma das meta-análises que a gente analisou, ela calculou o que os cientistas chamam de odds ratio, que basicamente mostra a chance de um adulto com TDAH ter também essas outras condições, comparado com alguém que não tem TDAH. Aham. E para transtornos de ansiedade, por exemplo, a chance é cerca de 5 vezes maior. Nossa, é bastante. Já para a depressão é umas 4,5 vezes maior. Caramba. Transtorno bipolar. Aí a diferença é ainda maior. Quase 9 vezes mais chance. Nossa. E os transtornos por uso de substâncias, cerca de 4,5 vezes mais chance. Então, o TDAH na vida adulta realmente aumenta consideravelmente a chance de ter também esses outros problemas, né? E o mais impressionante é que esses resultados não apareceram num estudo só, sabe? Vários estudos com muita gente chegaram a conclusões parecidas. Isso mostra que a gente tem que prestar atenção, né, a essa questão da comorbidade no TDAH em adultos. Com certeza. E é importante a gente lembrar também que essas condições, elas não afetam todo mundo da mesma forma, né? Tem algumas diferenças entre homens e mulheres com TDAH. Sim, é verdade. Os estudos que a gente viu mostram que as diferenças na frequência de ansiedade, depressão e transtorno bipolar, elas costumam ser maiores entre mulheres com TDAH. Aham. Comparado com homens, né, com TDAH. Exatamente. A variação do risco é grande, mas em alguns casos essa diferença pode ser bem significativa. O que a gente achou curioso é que, se a gente pensar na população em geral, né, a gente também vê diferenças entre homens e mulheres na ocorrência dessas condições. Por exemplo, homens geralmente têm um risco menor de desenvolver ansiedade, depressão ou transtorno bipolar, enquanto o risco para problemas com álcool e drogas costuma ser maior. E o interessante é que essa diferença entre os sexos, ela parece acontecer independentemente de a pessoa ter TDAH ou não. Aham. Então, o TDAH não muda essa diferença, digamos assim. Exatamente. O que a gente já observa na população em geral, meio que se mantém quando o TDAH entra em cena. Mas é importante a gente lembrar, né, que esses números de comorbidade, eles podem variar de um estudo para outro. É verdade. Vários fatores influenciam esses números, né? O tempo que o estudo acompanhou as pessoas, por exemplo. Faz diferença. Se um estudo acompanha as pessoas por 1 ano e outro acompanha por 10 anos, a chance de encontrar mais casos de comorbidade no estudo mais longo, obviamente, é maior. Claro. A idade dos participantes também faz diferença. É assim como a forma como os dados foram coletados. Se foram questionários, se foram registros médicos, dados de planos de saúde. Cada método tem suas vantagens e desvantagens. Com certeza. Mas então, essa alta taxa de comorbidade com outras condições mentais é um ponto super importante para a gente entender o TDAH em adultos. Sem dúvida. Mas os fatores biológicos, né? O que a ciência tem descoberto sobre o que acontece no corpo de quem tem TDAH. Uma área que a gente achou bem interessante e que tem sido bastante estudada é o papel do macrobioma intestinal. É o microbioma, né? Aquelas bactérias todas que vivem no nosso intestino E e que, pelo visto, têm um papel importante na nossa saúde de maneira geral. E um estudo que a gente analisou investigou justamente a composição dessas bactérias em adultos com e sem TDAH. E sabe o que eles descobriram? Eles encontraram diferenças significativas na quantidade de alguns tipos de bactérias. É isso mesmo. E aí, quais eram essas bactérias, hein?
Bom, eles identificaram 5 grupos principais de bactérias que se destacaram depois de fazerem os ajustes estatísticos, claro. Ah, O Ruminococcus torques group e a Escherichia estavam aumentados em adultos com TDAH. Já o Eubacterium slanophilum group, o Bacterium ruminantium group e o Clostridia usage 014 estavam diminuídos. Caramba, que nomes complicados, né? A nomenclatura científica às vezes assusta um pouco. Mas e aí essas diferenças elas podem significar alguma coisa? Tipo, elas nos dão alguma pista sobre o que acontece no corpo de quem tem TDAH? Com certeza elas podem nos dar pistas importantes, sim. Por exemplo, a Escherichia, que estava aumentada no grupo com TDAH, ela também tem sido encontrada em maior quantidade em pessoas com outros transtornos neuropsiquiátricos. Tipo, Autismo, depressão, Parkinson. nossa. E existe a hipótese de que ela pode estar relacionada a processos inflamatórios no corpo e até com alimentação. Nossa. Então, essa descoberta abre um leque de possibilidades para a gente entender melhor a conexão entre o intestino e o cérebro no TDAH. Porque a gente sempre pensa no cérebro, né? Mas parece que o intestino também tem um papel importante aí. Exatamente. É como se a gente tivesse um ecossistema dentro da gente e tudo está interligado. E o estudo também observou que a composição geral das bactérias, o que eles chamam de beta-diversidade, também parece ser influenciada pelo diagnóstico de TDAH. E por outros fatores também, como idade, sexo e as características do grupo que participou do estudo. Então é uma área complexa e que ainda precisa ser mais explorada. Com certeza. Mas, saindo um pouco do intestino, vamos falar agora de envelhecimento epigenético. Esse é um tema fascinante. Epigenética, para quem não sabe, é basicamente como o ambiente e nossas experiências podem mudar a forma como nossos genes funcionam, sem alterar o DNA em si. É como se fosse um interruptor que liga e desliga os genes. E o envelhecimento epigenético se refere a essas mudanças ao longo do tempo. Isso. E os cientistas desenvolveram métodos para medir essa idade biológica, que pode ser diferente da nossa idade, digamos, do Auger. Um desses métodos usa um marcador chamado Grimmage. Grimmage. E um estudo que a gente analisou investigou a relação entre a predisposição genética para TDAH, medida por um índice chamado pontuação poligênica, e esse envelhecimento epigenético em adultos mais velhos, com 50 anos ou mais. Pense no Grimmage como uma forma de medir a idade das suas células, que às vezes pode ser diferente da sua idade real. Tipo, o seu corpo pode estar mais velho, mais novo do que a sua idade real. Exatamente. O que eles descobriram? Eles viram que uma pontuação poligênica mais alta para TDAH, ou seja, uma maior predisposição genética, estava associada a um Grimmage mais alto. Ou seja, um envelhecimento biológico acelerado, né? Essa aí. Caramba. Mas o que a gente achou mais interessante foi que eles investigaram os fatores que podem explicar essa relação. Tipo, o que leva a esse envelhecimento acelerado? Exatamente. E eles descobriram que uma pontuação poligênica mais alta para TDAH estava ligada a mais sintomas de depressão e ao hábito de fumar. E por sua vez, esses dois fatores estavam ligados a um Grimmage mais alto também. E como predisposição genética, o TDAH, de alguma forma, pode estar contribuindo para um envelhecimento mais rápido por causa desses fatores, né? Essa é uma das interpretações possíveis. Mas tem mais. Eles também encontraram associações no sentido contrário. Uma pontuação poligênica mais alta para TDAH estava ligada a um menor nível de escolaridade e menor renda. E veja só, esses fatores estavam associados a um Grimmage mais baixo. Nossa, é o contrário, né? É um efeito protetor, digamos assim. Mas como é que a gente entende isso? É complexo, né? Os autores do estudo têm algumas hipóteses. Pode ser que as pessoas com menor escolaridade e renda, mas com alta predisposição genética para o TDAH, que chegaram aos 50 anos ou mais, representem um grupo mais resiliente, sabe? De alguma forma, elas conseguiram superar as adversidades e envelhecer de forma mais saudável. Faz sentido. Ou pode ser que existam outros fatores sociais e de estilo de vida que a gente não sabe, que não foram medidos no estudo e que estejam influenciando essa relação. Eles também viram que uma pontuação poligênica mais alta para TDAH estava associada a um desempenho pior em testes cognitivos. Mas esse desempenho não teve um impacto significativo no Grimmage nesse modelo. Então, é uma teia complexa de fatores, né? É a relação entre predisposição genética, fatores socioeconômicos, estilo de vida e envelhecimento é bem complexo. Com certeza. Mas e a conectividade cerebral? O cérebro de quem tem TDAH funciona de um jeito diferente, né? Sim. E como é que essa conectividade muda ao longo da vida? Com uma meta-análise que a gente viu, analisou justamente isso. Eles juntaram os resultados de vários estudos que investigaram a atividade cerebral em repouso e separaram os participantes por idade. E o que eles descobriram?
Eles viram que o padrão de conectividade cerebral em crianças e adolescentes com menos de 12 anos era diferente do padrão observado em pessoas mais velhas, principalmente adultos. Interessante. E quais eram as diferenças? No grupo mais jovem, eles observaram uma hiperconectividade, ou seja, uma conexão mais forte do que o normal entre diferentes áreas do córtex cerebral e uma região específica do cérebro chamada giro frontal médio esquerdo, e também uma hipoconectividade, uma conexão mais fraca entre o córtex e outras regiões mais profundas, como o putamen, o globo pálido e a amígdala, do lado esquerdo também. Nossa. Já no grupo mais velho, o padrão era diferente. Eles observaram uma hiperconectividade entre o córtex e o precúneo direito, uma área na parte de trás do cérebro, e outras áreas próximas, como o giro subcaloso e o giro do cíngulo. Caramba! Então a forma como as áreas do cérebro se conectam muda com a idade em quem tem TDAH. Exatamente. E essas alterações, elas podem ter alguma relação com os sintomas do TDAH. Os pesquisadores acreditam que sim. Essas conexões anormais, principalmente nas áreas frontais do cérebro, que são importantes para funções como a atenção e controle dos impulsos, podem estar relacionadas às dificuldades que a gente vê no TDAH. Faz sentido. Então, entender como a conectividade cerebral muda ao longo da vida é fundamental para a gente ter uma visão mais completa do TDAH. Com certeza. E para a gente finalizar a nossa imersão de hoje, vamos falar sobre as intervenções. O que a gente pode fazer para ajudar quem tem TDAH? Exatamente. A gente sabe que existem várias abordagens, né? Desde medicamentos até terapias e mudanças no estilo de vida. E aí, o que a ciência diz sobre o impacto dessas intervenções na qualidade de vida? Uma meta-análise que a gente viu analisou o efeito de medicamentos para TDAH na qualidade de vida. E eles descobriram que as anfetaminas, o metilfenidato e a atomoxetina foram mais eficazes do que placebo para melhorar a qualidade de vida em pessoas com TDAH. Então, Os estimulantes, anfetaminas e metilfenidato, tiveram um efeito moderado, enquanto a atomoxetina, que não é um estimulante, teve um efeito pequeno. Mas o importante é que os 3 medicamentos tiveram um impacto positivo, né? Sim. E no caso da atomoxetina, o tempo de tratamento e a idade da pessoa não influenciaram a melhora na qualidade de vida. Interessante. E as terapias, né? As intervenções que não envolvem medicamentos. Uma outra meta-análise que a gente analisou, ela comparou diferentes tipos de tratamento com e sem medicamento. E, mais uma vez, a atomoxetina e os estimulantes se mostraram mais eficazes que placebo para reduzir os sintomas do TDAH. Tanto na avaliação dos pacientes quanto na avaliação dos médicos. Algumas terapias, como a terapia cognitivo-comportamental, a remediação cognitiva, o mindfulness e a psicoeducação, elas mostraram benefícios na redução dos sintomas, mas principalmente na avaliação dos médicos. Na autoavaliação dos pacientes, o efeito não foi tão claro. Entendi. O mesmo aconteceu com a estimulação transcraniana por corrente contínua, a TDCS. A maioria dos tratamentos foi bem tolerada pelos pacientes de forma similar ao placebo, com exceção da atomoxetina e da gonfacina, que tiveram uma taxa de aceitação menor. E a gente também não pode esquecer da atividade física, né? Uma meta-análise que focou especificamente na atividade física em adultos com TDAH mostrou um efeito positivo no controle inibitório, que é a capacidade da gente controlar nossos impulsos. Então o exercício físico parece ser um aliado importante no manejo do TDAH. Com certeza. Então, resumindo, a gente viu que o tratamento do TDAH em adultos é multifacetado, né? Os medicamentos podem ajudar a melhorar a qualidade de vida e a controlar os sintomas. As terapias também podem ter um papel importante, principalmente na visão dos profissionais de saúde. E a atividade física se mostra como uma ferramenta importante para melhorar o controle dos impulsos. Exatamente. Nosso papo de hoje foi realmente um mergulho profundo no TDAH em adultos, né? A gente viu como esse transtorno é complexo, como ele se conecta com outras áreas da nossa saúde e como a pesquisa científica continua sendo fundamental para a gente entender melhor o TDAH e encontrar as melhores formas de ajudar quem convive com ele. É isso aí. E para você, nosso ouvinte, fica a reflexão. Em português, claro. Considerando essa conexão entre saúde mental e física no TDAH, que outros hábitos de vida você acha que poderiam ter um impacto positivo no manejo da condição e no bem-estar a longo prazo? Boa pergunta. É isso aí, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa imersão. Esperamos que sim. A gente se vê no próximo The Deep Dive. Até lá.